Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. O tema da aula está aí no nosso slide, os povos indígenas. Então vamos. Bom, nas nossas últimas duas aulas, vimos o período pré-colonial no Brasil e, de fato, a colonização, ou seja, esse domínio dos portugueses na questão econômica, política, social e etc. Porém, eu não chamei atenção para a figura do indígena. Eu disse que falaríamos mais à frente em outras aulas sobre isso. Então, nesta aula, abordaremos essa questão. Os nativos, os indígenas que habitavam todo o continente americano, eles foram explorados, dizimados, ou seja, mortos. E as culturas desses povos foram quase destruídas. Quando eu falo culturas, porque não era uma tribo apenas, né? Dizer que todo índio é igual, não. Cada tribo, cada cultura, cada povo era específico nos seus gostos, nas suas tradições e etc. Então, cada tribo indígena, cada povo, cada grupo indígena tem o seu próprio discernimento do mundo, sua visão de mundo, seus gostos, suas tradições e etc. Então, não se coloca tudo dentro do mesmo pacote. Índio é tudo índio, indígena é tudo indígena. Não. Os indígenas existiam entre grupos e tribos diferenciadas e cada uma delas tinha sua própria cultura. Só no Brasil, especificamente, existiram aí mais de 1000 etnias indígenas. Para a gente ter noção de quanto eram diferentes esses povos indígenas. Quando os portugueses chegaram, em 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral, se encontrava uma população aí estimada, porque a gente não tem certeza dos números. Então a população estimada era de 6 milhões de indígenas. Hoje, 2020, através do último censo do IBGE de 2010, o número de nativos de indígenas está em torno aí de 800 mil. Isto é, de 6 milhões em 1500 para 800 mil é uma queda muito grande. Então, quais foram os motivos para essa diminuição dos povos indígenas ou nativos? Eu estou alternando, falando nativos e indígenas. Mesma coisa. Massacres. Por quê? Quando os europeus chegaram, apesar de uma tentativa de aproximação dos europeus, houve massacres também. Principalmente lá na América Hispânica, na parte da América que os espanhóis conquistaram. O massacre foi bem pior. Inicialmente, os portugueses tentavam ali fazer com que os índios fizessem o corte da árvore de pau-brasil, trocando por objetos. Depois, quando se houve uma resistência indígena, eles passaram a guerrear a todo momento. Ora, fazendo alianças com outros europeus para combater os portugueses e etc. Então, um dos motivos dessa diminuição do povo, esses massacres, defesa imunológica, ou seja, os indígenas não eram preparados com anticorpos para esse contato com os europeus. Então eles morreram devido à varíola e outras doenças também. Então muitos morreram por conta disso. Outra questão, guerras tribais. Cada tribo era inimiga da outra tribo. Então eles viviam em constantes guerras indígenas também. Então esses motivos aí chamam a atenção para a diminuição dessa população indígena no território americano. Aí eu coloquei uma imagem do pintor Vitor Meirelles. Seria a primeira missa. Observação, a primeira missa ocorreu no dia 26 de abril de 1500. Mas a gente tem que se ater um fato importante. Essa é uma pintura de Vitor Meirelles do século XIX. A primeira missa foi no século XV, em 1500. Então, uma construção daquilo que ele imaginava que foi a missa. Não necessariamente significa que foi isso que está aí retratado nessa pintura. Aí temos aqui os bispos, o bispo, os sacerdotes, os portugueses e a população indígena ao redor deles. A
cruz, simbolizando um cristianismo mais da vertente católica, visão católica. Quando eu disse na questão cultural, os indígenas eles foram obrigados também. Eles eram politeístas, então foi um choque cultural muito grande. Ou seja, os indígenas acreditavam em vários deuses que eram relacionados aos fenômenos da natureza. Então, esse embate, essa briga foi muito constante em relação a isso também. Quase que a cultura indígena foi apagada. Mesmo também por incentivo da Igreja Católica, onde eles mandaram jesuítas, grupos religiosos, que vieram ajudar para fazer uma gramática indígena e etc. Então teve uma preservação também, mas a cultura indígena quase desapareceu porque era obrigatório posteriormente seguir o catolicismo. Bom, esses indígenas, tanto da América do Norte como do Sul, eles viviam com algumas semelhanças. Eles eram caçadores, coletores, então a organização social, a forma que eles organizavam a sociedade, se assemelhava ao do homem do período neolítico, onde já o ser humano tinha se tornado sedentário, porém, esses grupos indígenas, eles eram seminômades, porque eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes e cultivavam algumas coisas. No caso da América do Sul, temos cultivo de mandioca, que seria o aipim e etc. Então, a descoberta da agricultura aconteceu posteriormente. Eles tinham questões parecidas com o período neolítico, ao qual a gente já estudou no ano passado, essa questão da caça, da coleta, depois da descoberta do fogo, que foi muito importante também para esse indígena poder se aquecer com esse fogo, poder colocar medo nos animais com o fogo, poder cozinhar com esse fogo e etc. Na América do Norte, existiu o grupo aí dos Sioux, ou Dakotas, que é hoje que é o estado de Dakota do Norte e também de Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Esse grupo aí de indígena vivia da coleta. Quando eu falo coleta, é coleta de frutos e raízes, da pesca, da caça e também eles domesticaram os animais, bois, porcos e posteriormente o cavalo. Então a domesticação do cavalo para esse grupo dos Sioux ou Dakotas foi muito importante porque vão poder caçar também. Então uma proteção maior para eles, caçando outros animais a cavalo. Então foi um destaque muito importante para esses grupos indígenas dos Estados Unidos, da América do Norte. Por que eu falo esses grupos? Porque dentro desse grupo existiam vários grupos, várias etnias, como é o caso também no Brasil dos tupis-guaranis. Como que funcionava a organização social? Também os homens caçavam, pescavam, construíam moradias, ou seja, ocas, e as mulheres cuidavam dos filhos e faziam a coleta de frutos e raízes. Por ser uma questão muito mais densa, a questão da caça, eles entravam no interior das florestas, muitos morriam, então cabia esse papel aí, no caso da mulher, de cuidar dos filhos e de fazer a coleta de frutos e raízes. Está aí também uma das grandes contribuições femininas, que foi a descoberta mesmo da agricultura, observando ali as sementes. Então, posteriormente, esses índios eles passaram a se tornar também sedentários, de fato, através mesmo do domínio da agricultura. Aí plantavam o próprio aipim, que eu falei, que pode ser chamado de mandioca, a banana, o abacaxi, entre outros produtos. Então existiram muitos grupos étnicos, muitos grupos de indígenas dentro aí desse grupo tupis-guaranis. Coloquei um mapa, seriam os povos indígenas aí do Brasil na época do descobrimento. Cada região colorida é respectiva a um povo, tem a ver com um povo que habitava nesse território. A legenda aqui na esquerda, ó, botando a seta Tupi-Guarani,
ficava aqui nessas partes coloridas, embaixo G e etc. Então, um território completamente habitado pelos indígenas há séculos, e eles enxergavam esse território como uma extensão da sua própria vida, da sua espiritualidade. Então, com essa chegada dos europeus, eles perderam os seus espaços. Eu coloquei uma imagem do xamã ou pajé, no caso e o líder espiritual dos indígenas de cada tribo. Eles acreditavam que os pajés tinham poderes curativos, trazer cura. Então, ele que fazia as preces, ele que fazia as invocações, fazia essa ligação espiritual para a população, com a população e através dessa população. Uma imagem que seria um tupi, um índio tupi, com arco e flecha, porque na questão da caça, os tupis eles desenvolveram essa questão do arco e flecha, que foi muito eficiente para eles. Mas sendo que essa pintura é uma pintura de um europeu, de um holandês. A visão dele que seria um tupi. Um indígena tupi. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro.